Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A atuação do Espírito Santo como nosso guia. Eu quero ler um texto com os irmãos que está lá em João, capítulo 16, dos versículos 12 ao 15, que está escrito assim: Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amados, aqui nesse capítulo de João, os capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, é o tempo de Jesus ali no cenáculo com os seus discípulos no momento da ceia, antes da crucificação de Jesus, ele teve um período de comunhão com os seus discípulos e deu instruções valiosas para os discípulos. E aqui no capítulo 16 ele fala um pouco sobre a obra do Espírito Santo. E aí ele descreve nesses versículos aqui que nós lemos que ele enviará, ele tinha muito que dizer, que instruir, que falar para os seus discípulos, mas eles ainda não podiam suportar. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha concluído a sua obra, eles ainda não tinham nascido de novo, não tinham passado pela regeneração, pelo novo nascimento. Então, Jesus disse que essa parte, tudo que ele tinha que falar, seria depois, seria o Espírito Santo que falaria, que derramaria tudo isso no coração dos discípulos, guiaria os discípulos em toda a verdade. E aqui, amados, nós vemos um ministério, vamos dizer, um serviço do Espírito Santo tão poderoso sobre a vida de cada cristão. Cada filho de Deus que tem o Espírito Santo habitando em si, ele tem esse amigo, esse conselheiro, esse guia. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Veja que ali no versículo 13 diz: o Espírito da verdade, ele virá e ele guiará a toda a verdade. Veja que ele não guia apenas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, mas o Espírito Santo quer nos guiar em toda a verdade, a toda a verdade. E é interessante, amados, nós vemos essa atuação do Espírito Santo como o nosso guia. Assim como um guia turístico, imagine que você foi fazer uma viagem para um lugar que você não conhece, apenas ouviu falar que era um lugar bonito, agradável, e você decide marcar uma viagem, e porque você não conhece nada daquele lugar, você pega um pacote de viagens que tem guia turístico para te levar nos lugares onde ele já conhece, são os lugares mais visitados, lugares que são famosos. Você nunca foi naqueles lugares, mas no pacote de viagem que você comprou tem um guia turístico. E quando você chega no local da viagem, aquele guia turístico já está esperando você e vai te conduzir para todos os lugares. Vai te levar para o hotel onde você está hospedado, depois vai te conduzir para os pontos turísticos e você vai tranquilo, você vai se sentindo seguro, por quê? Porque você tem alguém junto com você. Talvez você não fale o idioma daquela nação a qual você está, você foi conhecer uma nação diferente, nem o idioma de lá você conhece, você consegue falar, mas o guia turístico fala, ele consegue te conduzir em todas as coisas, então você fica tranquilo, por quê? Porque você tem aquele guia turístico que já conhece muito bem todos os lugares e que vai te levar para um passeio super agradável, você não precisa ter medo. Amados, assim é a atuação do Espírito Santo em nós. E ele não fica conosco apenas em alguns momentos. Vamos dizer que ele é o nosso guia turístico
todos os dias da nossa vida. Por isso que a caminhada com Cristo, amados, é uma caminhada de segurança e ao mesmo tempo é uma aventura. Porque nós vamos trilhar caminhos desconhecidos, mas nós não precisamos ter medo, nós podemos estar seguros, porque o Espírito Santo já conhece todos os lugares que nós vamos trilhar, todos os caminhos que nós vamos passar. Amados, isso é glorioso demais, saber que nós temos o Espírito de Deus vivendo em nós e Ele é o Espírito da verdade que quer nos guiar em toda a verdade. Ele não vai nos deixar no engano, não vai nos deixar na mentira, não vai simplesmente nos abandonar num local de insegurança, não. Ele quer nos guiar, nos conduzir. Como está escrito, o pastor das nossas almas que quer nos conduzir a pastos verdejantes. E quem nos guia a pastos verdejantes? Quem nos conduz enquanto estamos aqui nessa terra? O Espírito Santo de Deus que vive em nós. Amados, isso é glorioso demais. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 características da atuação do Espírito Santo como o nosso guia. Primeira característica, amados, ele já esteve nos lugares onde Deus quer nos conduzir. Ou seja, é desconhecido para nós, não para o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe onde nós precisamos pisar, onde nós precisamos ir, sem que nós tropecemos, sem que nós venhamos a cair. Se nós nos rendermos para sermos guiados pelo Espírito Santo, ainda que nós atravessemos o vale da sombra da morte, ele nos guiará em segurança. Por quê? Porque ele já esteve naquele lugar. Ele já conhece muito bem aquele caminho. Amados, isso é maravilhoso. Nós não precisamos trilhar a nossa caminhada cristã com medo. O Senhor deseja, por meio do seu Espírito, nos conduzir em completa segurança e nós podemos confiar no Senhor. Sabe quando você precisa tomar uma decisão que talvez você pense assim, mas eu não sei o que fazer aqui, eu não sei qual decisão, qual escolha tomar aqui? O Senhor quer te conduzir. Sabe quando algo inesperado acontece, algo que você não estava esperando e você pensa assim, e agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer nessa situação? O Espírito Santo quer te guiar, o Espírito Santo quer te conduzir. Por quê? Porque ele já esteve nesse lugar, ele já conhece todas as coisas. Ele quer te instruir, te conduzir, te guiar em segurança. Eu e você só precisamos confiar na liderança do Espírito Santo. Já imaginou aquele exemplo que eu dei do guia turístico? Você está numa nação que você não conhece nada, você não conhece o idioma, e aquele guia turístico diz, olha, eu vou te conduzir por esse caminho aqui, nós vamos por aquela estrada e vamos chegar naquele ponto turístico, e você diz assim, não, eu não quero ir por esse caminho, eu vou por um caminho que eu mesmo vi aqui, eu vi aqui pelo GPS, tem um outro caminho que eu chego mais perto, mas aí o guia turístico diz, não, mas é que esse caminho que você viu pode até ser mais perto, mas ele é inseguro, é um bairro violento da cidade, não vá por ali. Deixa eu conduzir você por aqui, e você teima, e você insiste e vai pelo caminho que você quer. E aquele guia turístico, talvez, ele decida ir com você, ele seja um guia turístico bondoso e queira ir com você, e quando chega lá no final, aí ele diz assim, eu avisei que era mais difícil. Eu avisei que seria perigoso e você atravessou todo aquele caminho com medo, desesperado, suando frio. Chegou no ponto turístico que você gostaria de desfrutar, de se alegrar. Você nem consegue se alegrar porque você ficou tão aflito, tão estressado, tão angustiado pelo caminho que você passou, que quando chegou o momento de desfrutar, você não conseguiu nem desfrutar. Por quê? Porque não quis seguir o guia, porque não quis ouvir a direção, a instrução daquele guia.
Assim é conosco com o Espírito Santo. Tem momentos que nós queremos dizer, não, mas por aqui eu consigo, é mais perto, eu já conheço, eu já ouvi falar. E o Espírito Santo vai dizer, não, por aí vai ser inseguro. Você vai chegar, você pode até chegar no local onde eu quero te conduzir, mas você vai chegar debaixo de muito sofrimento, angústia, dor, e eu não quero que seja assim. Eu quero que você chegue em paz, tranquilo, em segurança, que você possa desfrutar quando você chegar no lugar onde eu tenho para você. Ah, amados, que eu e você, nós possamos nos render à condução do Espírito Santo. Ele conhece todos os lugares, aqueles territórios desconhecidos, seja na área que for, na nossa vida ministerial, emocional, familiar, financeira, que muitas vezes nós ficamos ali, eu não conheço esse lugar onde eu estou entrando, eu não estou me sentindo muito bem, o Espírito Santo está dizendo, mas eu conheço, confia em mim, deixa eu te conduzir, deixa eu te guiar. Pode ter certeza que ele vai nos guiar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Quando nós chegarmos, nós vamos poder o quê? Desfrutar, não vamos estar descabelados, não vamos estar desesperados, aflitos, a ponto de não conseguir desfrutar daquilo que Deus tinha para nós. Amados, que eu e você, nós possamos confiar na liderança do Espírito Santo. Então, essa é uma das características. A primeira, ele já esteve nos lugares onde Deus quer nos conduzir. A segunda característica é que o Espírito Santo fala, ele nos conduz falando conosco, ou seja, eu sempre falo, né, com os irmãos, o Espírito Santo não é mudo, ele deseja falar conosco. E aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais, por quê? Porque ele fala de várias formas. E nós vamos ver algumas formas que o Espírito Santo quer falar conosco, ou seja, quer nos conduzir, quer nos guiar. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Muitas vezes não é uma voz, né? Quando a gente fala assim, ouvir a voz do Espírito, parece que o Espírito Santo está aqui do meu lado falando audivelmente. Não é isso, amados. Mas nós precisamos discernir espiritualmente quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e quando não estamos sendo guiados por ele. E como que nós vamos aprendendo? Então, dentro dessa característica, né, que o Espírito Santo fala, nós vamos ver 5 formas que o Espírito Santo fala conosco. Primeiro, e talvez a mais importante, porque as outras estão fundamentadas nessa primeira forma, ele fala conosco através das Escrituras Sagradas. Ou seja, toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. Então, o Espírito Santo fala conosco através das Escrituras Sagradas. Por isso que é tão importante nós termos comunhão com a palavra de Deus. É tão importante nós estudarmos a palavra, meditarmos na palavra, nos relacionarmos com a palavra. Não só nos dias de culto, não, nós temos o nosso momento, o nosso tempo de leitura bíblica, de estudo bíblico. Isso é importante, amados. É importante nós conhecermos os contextos. Sabe, hoje em dia nós temos tantos livros abençoados, né? Tantos manuais, tantos panoramas bíblicos que nos ajudam a compreender o contexto das Escrituras Sagradas, e nós podemos e devemos utilizar de todos esses benefícios que temos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala conosco através das Escrituras Sagradas. Outra forma que o Espírito Santo fala conosco e estará sempre em testificação com as Escrituras, por isso que eu coloquei que a primeira forma é através da palavra de Deus, as outras sempre estarão de acordo com a palavra, as outras formas que o Espírito Santo fala conosco nunca violará as verdades essenciais e fundamentais das Escrituras Sagradas, nunca. Mas são formas que a própria Bíblia nos ensina, que o Espírito Santo fala conosco. Eu quero falar sobre 3 delas aqui, vou falar junto porque elas estão no mesmo texto sagrado, que é lá em Atos capítulo 2, nos versículos 16 e 17, fala que quando os homens receberam do Espírito Santo ali no Pentecostes, todos ficaram assustados e Pedro se levanta e diz assim, não se assustem,
O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que o Espírito Santo de Deus seria derramado e as pessoas profetizariam, teriam visões e teriam sonhos. Então, essas formas são outras 3 formas que o Espírito Santo fala conosco, através da profecia, das visões e dos sonhos. E amados, nós precisamos colocar essas 3 formas sempre no filtro da palavra de Deus. Nós devemos utilizar o filtro da palavra de Deus. Por quê? Porque nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhum sonho será contrário às verdades da palavra de Deus. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. Por isso que é importante nós sermos crentes bereanos, assim como eram os irmãos de Bereia. Eles ouviam o que o apóstolo Paulo estava pregando e eles iam lá para a escritura para ver, deixa eu ver se o que esse homem está falando está de acordo com as escrituras. Eles iam estudar para ver se de fato o que estava sendo ensinado estava de acordo com as escrituras. Então, toda vez que o Senhor nos dá uma profecia, uma visão ou um sonho, nós precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus. Está de acordo com as verdades das Escrituras, fundamentadas na palavra de Deus? Está. Então, é o Senhor. Outra característica aqui, amados, além de nós filtrarmos pela palavra, que eu quero falar um pouquinho daí sobre a profecia, é que a profecia no Novo Testamento, amados, quando nós vemos a profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, existe uma diferença. Por quê? Porque quem profetizava no Antigo Testamento, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele, por exemplo, um profeta, né? Digamos, o profeta Samuel chegou e foi profetizar, falou coisas que ninguém mais sabia. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele começava a profetizar para o povo. Mas hoje, nós que nascemos de novo, todo aquele que é filho de Deus, que crê em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo vivendo nele. Então, nós já temos o Espírito Santo vivendo em nós. Então, a profecia vem como uma confirmação, né? Não é simplesmente... Eu sempre falo, Deus, nós somos filhos de Deus. Se Deus tem algo para falar conosco, ele vai falar primeiro conosco. E ele vai o quê? Confirmar através de uma profecia, confirmar através da vida de uma outra pessoa. Tem muitas pessoas indo por caminhos tortuosos, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas quebrando a cara na sua caminhada cristã, porque estão acreditando em falsas profecias, né? Que não são profecias vindas do Espírito Santo. Por quê? Porque, primeiro, não passam pelo crivo da palavra, porque são pessoas que não conhecem a palavra, as escrituras sagradas, e daí estão ali vulneráveis para acreditar em qualquer coisa. E segundo, porque não testificam, não confirmam. Pelo contrário, são coisas que às vezes vai contra aquilo que Deus está falando com você. Então, a gente precisa tomar cuidado nisso, amados. O Espírito Santo fala através da profecia? Fala, isso é bíblico, mas nós precisamos compreender que nunca estará contrário à palavra de Deus e sempre será uma forma que Deus usa para quê? Para confirmar aquilo que ele tem ministrado no nosso coração, falado conosco. Por quê? Porque todos nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo vivendo nele. E sobre visões também quero falar algo, amados. Quando temos visões, às vezes pensamos que é só aquela visão em que a gente entra num estado assim, como se fosse arrebatado, tendo uma visão. Às vezes não é assim, pode ser? Pode, mas muitas vezes é uma visão, é uma imagem. O que é uma visão? É uma imagem que é gerada e nós conseguimos ver. E muitas vezes é uma imagem que vem na nossa mente. Às vezes nós estamos orando e vem aquela imagem na nossa mente. O que a gente faz? A gente tenta discernir isso que veio agora na minha mente, essa imagem que veio aqui como se passando um filme pela minha cabeça. Isso é proveniente do Espírito ou não? E, amados, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, por meio do estudo da palavra, por meio da oração, pedindo sempre sabedoria e discernimento ao Espírito Santo, nós vamos conseguir compreender, né? Vamos conseguir discernir aquelas visões que vêm de Deus e as que não vêm de Deus, assim como os sonhos, né? Tem sonhos que são alertas de Deus, tem sonhos que são testificações de Deus e tem sonhos que não tem nada a ver com Deus, são coisas malignas, coisas que nada tem a ver com Deus, ou então coisas, às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, às vezes você tá tendo sonho ruim porque
Você comeu demais à noite, foi dormir logo depois que comeu, aí tá cheio de pesadelo, né? Mas é porque o teu estômago não conseguiu fazer a digestão antes. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, amados, né? Discernimento. E o Senhor quer e Ele nos dá discernimento. Por isso que a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente. Ou seja, o Senhor sempre vai nos dar sabedoria e discernimento. Então, essas são formas que o Espírito Santo fala conosco. E a última que eu vou mencionar aqui é o testemunho interior. O que é o testemunho interior? É como está escrito lá em Romanos 8,16, que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não conseguimos explicar, eu não consigo explicar eu ser filha de Deus, mas eu tenho certeza que eu sou. Mas por que você tem certeza, Catiane? Porque o Espírito Santo testemunha aqui no meu interior, eu sei disso. Mas como que isso acontece? Não sei, é sobrenatural, é um testemunho interior. E ele fala conosco assim, ele nos conduz, ele nos guia muitas vezes assim. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão e a gente sabe no nosso interior, tá? Eu sei que eu tenho que ir por esse caminho aqui, é essa decisão que eu tenho que tomar, por esse caminho que eu tenho que ir. Mas a gente não sabe explicar naturalmente o porquê. Por quê? Porque o Espírito Santo tá o quê? Tá testemunhando no nosso interior, ou seja, no nosso espírito. Então essas são as formas, algumas das formas que o Espírito Santo fala conosco. Sempre, amados, lembrando, sempre fundamentados nas Escrituras Sagradas. E daí eu vou falar a terceira característica, né, da atuação do Espírito Santo como nosso guia, que tem tudo a ver com o que eu mencionei sobre o que o Espírito Santo fala, as formas que o Espírito Santo fala conosco, que é, quando o Espírito Santo nos guia, é sempre para glorificar a Cristo Jesus. Veja que nós lemos ali no versículo 14 de João 16:14, diz assim: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ou seja, tudo que o Espírito Santo fala conosco, que ele nos instrui, que ele nos conduz, é sempre para glorificar a Jesus Cristo. Então, é outra coisa que nós podemos fazer para tentar entender se o que nós estamos discernindo, entendendo no nosso interior, será que é Deus mesmo que está me direcionando? Vai glorificar a Deus ou aos homens? Vai glorificar a Deus ou a mim mesmo? Então, é sempre glória para Deus. É sempre glória para Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz, ou seja, ele é nosso guia, e nós podemos ficar tranquilos e seguros nele, sabendo que sempre quem vai ser glorificado é Cristo Jesus. E a última característica que eu quero mencionar a respeito da atuação do Espírito Santo como nosso guia é que sempre traz paz em nosso coração. Como está escrito lá em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o juiz do seu coração. Ou seja, tem momentos da nossa vida, mas que a gente tá caminhando, tá indo e tá assim, e afetou a paz, a gente não tá em paz, a gente sabe que não deve continuar fazendo aquilo que tá fazendo. Não é que é um pecado, né? Tem coisas, amados, que não é assim, é um pecado. Não é um pecado. Não é um erro que está ofendendo a Deus, mas são decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus para nós. Se for pecado, é claro que a gente não vai ficar em paz, né? Não tem como ficar em paz vivendo debaixo do pecado. Aí é óbvio que a gente precisa arrepender, mudar e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Mas aqui eu tô falando sobre as nossas decisões, o nosso dia a dia, a nossa caminhada cristã. Tem momentos que nós estamos trilhando um caminho e a gente para de sentir paz e a nossa paz é afetada e a gente sente assim, eu tô indo por esse caminho, eu tô fazendo isso, mas não estou sentindo paz. Para, ora e ouve do Espírito, porque se a tua paz foi afetada, é porque o Espírito Santo está querendo te conduzir para um outro lugar, de um outro jeito, de uma outra forma. Por quê? Porque sempre que o Espírito Santo nos conduz, sempre que ele tem a liderança da nossa vida como nosso guia, o nosso coração vai se sentir em paz. Às vezes as circunstâncias estão terríveis, mas o nosso coração está em paz. Às vezes as circunstâncias exteriores estão assim que a gente olha e pensa, meu Deus, como que pode eu estar vivendo isso? Mas o nosso coração está em paz. Por quê? Porque a gente está indo por onde o Espírito Santo está nos direcionando.
E é o que eu já mencionei da primeira característica, ele já esteve nos lugares desconhecidos que nós precisamos trilhar. Então nós podemos nos sentir o quê? Seguros. Mesmo que a gente fique um pouco aflito, né? Quando a gente olha naturalmente as circunstâncias e pensa, meu Deus. Por isso que é importante a gente entender essa paz no nosso coração. É uma das características da atuação do Espírito Santo como nosso guia. Então, só relembrando as 4 características. O Espírito Santo já esteve nos lugares onde Deus quer nos conduzir, por isso podemos nos sentir seguros e confiantes. O Espírito Santo fala, ele pode falar conosco de diversas formas, através das escrituras sagradas, através da profecia, das visões, dos sonhos, do testemunho interior. Sempre o que o Espírito Santo nos conduzir vai glorificar a Deus, vai trazer glória para Cristo Jesus. Não vai trazer glória para os homens ou para nós mesmos, mas vai glorificar a Cristo Jesus e sempre vai trazer paz em nosso coração. Então, amados, aqui é um aprendizado para que nós possamos ser o quê? Guiados pelo Espírito Santo. Amados, o Senhor deseja nos guiar. Veja o que nós lemos ali em João 16:13. O Espírito Santo da verdade, ele deseja nos guiar a toda a verdade. Ele não deseja guiar apenas os líderes, os pastores, ele deseja guiar cada filho de Deus. Por quê? Porque cada filho de Deus tem o Espírito Santo vivendo em si. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, amados. E nós podemos viver essa vida de paz, de segurança, de confiança no Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade, ele é o nosso guia. E ele quer nos conduzir em todos os lugares desconhecidos que nós precisamos trilhar. Nós muitas vezes nos sentimos inseguros. Podemos, no Senhor, ficar seguros. Por quê? Porque o Espírito Santo é um guia que nunca nos abandona. E além de ser o nosso guia, ele é aquele que guerreia por nós, que luta por nós, como está escrito, até mesmo nas nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, além de ser esse guia maravilhoso que quer nos conduzir, é ele que vai nos fortalecendo, é ele que vai nos consolando, ele que vai nos dando conselhos, é ele que vai nos capacitando para que a gente possa trilhar o caminho pelo qual ele mesmo está nos guiando. Isso é glorioso demais, amados. Esse é o nosso Deus, que eu e você nós possamos cada dia mais nos render ao amor, à graça, à misericórdia, à salvação poderosa que o nosso Deus conquistou para nós e que nós possamos viver por meio da liderança do Espírito Santo, sendo guiados em todas as coisas por Ele, sem resistir, sem ter medo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Ele é um guia perfeito. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, muito obrigada pelo Teu ensinamento, obrigada por essa verdade, obrigada porque o Senhor deixou o Espírito Santo para viver em nós, para nos guiar em toda a verdade, para nos ajudar aqueles lugares que muitas vezes nós tememos, ficamos inseguros, sejam lugares na nossa vida ministerial, emocional, sentimental, familiar, financeira, profissional, em qual área for, muitas vezes nós estamos ali inseguros. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor já pisou em todos aqueles lugares e o Senhor quer nos conduzir de uma forma segura, de uma forma confiante. Obrigada por isso. Obrigada porque nós não precisamos andar sozinhos, nós temos o Senhor está todos os dias conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos conduzir. Obrigada porque o Senhor fala por meio do seu Espírito. Obrigada, Senhor. E eu oro mesmo para que o Senhor nos dê visões, nos dê sonhos, testemunho, que o Senhor testemunhe no nosso interior a respeito da sua vontade. Nós queremos conhecer a sua vontade. Nos dá sabedoria, discernimento para compreender quando é o Senhor falando conosco, quando é o Senhor nos direcionando. Nos ajuda nisso, Pai. Nós precisamos do discernimento e da sabedoria que vem de Ti. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem uma vida gloriosa, extraordinária para nós. Senhor, nos fortalece, nos ajuda a nos rendermos a essa vida. Pai, eu oro para que quando o nosso coração se levantar em rebeldia, muitas vezes, em orgulho, em soberba, em egoísmo, querendo ter o controle das coisas,
Pai, nós abrimos mão disso. Nós abrimos mão. Quando isso se manifestar, nos capacita para que a gente possa abrir mão disso e deixar o Senhor nos guiar e nos conduzir. Porque quando o Senhor nos guia, nós atravessamos os pastos verdejantes, nós chegamos às águas tranquilas. Senhor, quando o Senhor nos guia, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo de nada, não precisamos temer nenhum mal, porque o Senhor está conosco. Pai, nós queremos viver assim, nos ajuda nisso, nos fortalece. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, que eles se rendam à liderança do teu Espírito, que eles possam experimentar essa liderança do Senhor, o Senhor guiando, conduzindo eles, Pai, de uma forma segura, saudável. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, discernimento aos meus irmãos, que eles possam compreender quando é uma direção do Senhor e quando não é. Capacita-os, fortalece-os, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos que a nossa vida glorifique ao Senhor. Queremos ser conduzidos e guiados pelo Senhor todos os dias da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.